Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos falar de mercado da bola, porque esse momento o Atlético segue fazendo suas sondagens, segue indo à procura de alguns jogadores, segue monitorando um nomezinho aqui, segue monitorando um nomezinho ali. E agora a gente vai falar sobre zagueiros. A situação do Diego Costa, que o pessoal lá da UOL trouxe, não deve ter sequência. Diogo Costa é um jogador que está feliz no futebol europeu. Diogo Costa é um jogador que ganha muito dinheiro no futebol europeu. Os valores do Diogo Costa são muito acima da realidade do clube Atlético Paranaense. Mas se a gente for no Diogo Costa, a gente vai entender claramente um perfil de zagueiro que faz muito sentido pro elenco hoje do Atlético. Um zagueiro alto, um zagueiro forte. E essa capacidade de defender a área é fundamental para um time que sofreu tanto com bola aérea ao longo da temporada. O principal calcanhar de Aquiles do Atlético em 2025 foram os cruzamentos, o time que mais tomou gol de bolas paradas ao longo de toda a Série B. E acho que outro perfil que fica muito claro é uma boa mobilidade, uma boa capacidade de construção. A gente está falando de uma zaga que tem o seu melhor momento com Teran, Arthur e Benavides, que te oferecem esse perfil de mais dinâmica, te oferecem esse perfil de toques mais rápidos e uma saída de bola mais qualificada. Então, acho que o zagueiro que o Atlético for buscar para a próxima temporada, numa ideia que pelo menos Aguirre, por enquanto, o Léo Pelé, Teran, Arthur Dias e, óbvio, a possibilidade do Esquivel e do Benavides. Então não vejo também sendo um setor foco pro Atlético nesse mercado, mas eu acho que vai ter essas características esse zagueiro. E assim eu trago dois nomes. O primeiro, um nome gringo, mais um colombiano, que é o nome de Kevin Cuesta, jogador do Once Caldas. Jogador do Once Caldas, que fez uma boa campanha internacional essa temporada, chegou longe na Copa Sul-Americana, vem fazendo uma boa temporada também no futebol colombiano. E eu acabei de ver mais detalhadamente o Kevin Cuesta. Para quem tem interesse, site Futbalia, você faz o cadastro rapidinho, entra ali na página da Sul-Americana e tem Once Caldas e Del Valle. Só pro pessoal falar, mas esse cara já viu o jogo do zagueiro? Pior que eu já vi. E quando você vê ali o jogo, cara, eu gostei bastante do que eu vi. Porque, por exemplo, um zagueiro de boa mobilidade, rápido, sabe saltar pressão. Acho que é algo que os nossos zagueiros precisam melhorar. Essa capacidade de saltar pressão, de acompanhar o atacante. Um zagueiro que sabe orientar a linha o tempo inteiro. Pra você não ter uma linha quebrada, pra você não ter espaços na sua zona mais vulnerável. Jogador de boa mobilidade também para correr atrás do atacante, para defender a profundidade. Teve um duelo muito interessante nesse jogo que eu vi contra um dos destaques do Del Valle na temporada, que era o Spinelli, e basicamente conseguiu se impor fisicamente para ganhar essa disputa de corrida em basicamente todos os lances e ter uma saída de bola regular, não é grande coisa não. Pareceu um jogador que em alguns momentos sofre um pouquinho nas disputas físicas. Só pra não falar ponto positivo do cara, mas em algum momento ali, quando toma uma trombada, às vezes o juiz marca falta, mas eu senti algo nesse sentido em relação ao zagueiro lá do Once Caldas. Um nome que me agradou. Acho que a gente percebeu essa temporada que o futebol colombiano pode fazer muito sentido para o Atlético. Acho que a gente percebeu essa temporada que o futebol colombiano tem um encaixe muito claro nesse time do Atlético, no sentido de ser um futebol competitivo, um futebol muito físico, um futebol que acho que tem algum bom encaixe no futebol brasileiro, se a gente for parar para pensar na capacidade e na qualidade das transições. Então, para mim, é muito claro que um jogador como o bom Kevin Cuesta faria sentido pro Atlético, ainda teria ali a parceria do Aguirre, a parceria do Teran, mas eu ainda acho que os nossos principais zagueiros para a temporada que vem já estão no clube. Acredito muito no Teran, acredito muito no Arthur Dias, acho que é uma zaga que se complementa demais. Acho que a busca por esse zagueiro é muito mais uma busca por um terceiro elemento, por um jogador de composição de elenco, do que exatamente por um cara que chega e impacte, como em algum momento a gente viu no Diogo Costa. E o segundo nome é um nome mais conhecido do futebol brasileiro, que é o nome do Dantas.
zagueiro do Novo Horizontino, um zagueiro jovem, apenas 21 anos, já foi sondado por alguns clubes de Série A, e é um zagueiro que mais uma vez faz uma boa Série B. E aí é um perfil um pouquinho diferente. Se a gente fala de um Kevin Costa com muito mais mobilidade, o Dantas já é aquele zagueiro de área, aquele zagueiro central, aquele zagueiro de pouca mobilidade, mas muita capacidade de defender a área, zagueiro alto, zagueiro de um ótimo jogo aéreo, um zagueiro que teria um perfil ali para talvez deixar até o Teran mais pelo lado direito e você ter o Dantas mais numa faixa central e o Arthur pela esquerda. Aí seria realmente um jogador focando nessa questão do jogo aéreo defensivo, mas em alguns momentos até do jogo aéreo ofensivo também, porque realmente é algo que chama muito a atenção. Ano que vem a gente imagina um time jogando de uma forma mais reativa. Um jogador com essa capacidade de defender profundidade, para mim, é fundamental e acho que o Dantas faz muito bem esse perfil de ser esse jogador que vai defender a área, que vai defender muito bem qualquer tipo de contexto ali que o Atlético estivesse sendo atacado e o Atlético precisar fazer um bloco baixo. Acho que você traz uma fisicalidade muito interessante para a zaga com Dantas ao lado do Terãs. Você tem o Arthur um pouquinho mais técnico. Então, assim, são dois nomes que a gente sabe que estão ali na lista de nomes que possam vir interessar o Atlético, que interessam o Atlético. Eu acho que são nomes interessantes, vou ser bem sincero com vocês. Volto a dizer, acho que os nossos principais zagueiros já estão ali, mas qualificar o nosso sistema defensivo com jogadores competitivos é fundamental. O Atlético precisa ter uma zaga muito mais próxima do que foi nessa reta final do campeonato do que uma zaga que foi ao longo de toda a competição, no sentido de uma zaga competitivamente frágil, né? Então, tô curioso do que vem pela frente nesse aspecto, tô curioso do que vem pela frente nesse setor. Mas toma aí mais duas informações. Eu tô recebendo alguns comentários. Pô, Thiago, você tá falando muitos nomes. E eu volto a dizer, é um nome para é um momento para falar muitos nomes mesmo, sabe? O que seria estranho é que se eu tivesse aqui não trazendo nenhuma movimentação do Atlético. Não necessariamente essas movimentações elas vão resultar em negociação. Mas é uma tranquilidade para mim ver uma ESPN dando a notícia do Jefinho que a gente trouxe em primeira mão. É uma tranquilidade ver uma jornada KTO, que é um veículo tão conceituado na cobertura do Fluminense, falar sobre Fuentes e falar sobre Otávio. Que são dois jogadores que a gente também trouxe a possibilidade de primeira mão, inclusive nenhum dos dois deve acontecer. Nenhum dos dois deve acontecer. Mas assim, a gente tá dando informações que outros veículos estão confirmando. Então, se o diretor Eduardo Freeland quer falar que é tudo fake, que não tem credibilidade, ele tá no direito dele. Eu acho que, querendo ou não, acaba sendo a função do diretor mesmo. Tentar desmotivar e fazer com que isso seja algo que o torcedor não leve tanto em consideração, até porque, querendo ou não, é algo que ele quer manter em sigilo. Mas que o trabalho, nesse momento, vai ser trazido para ir, obviamente, depois o Atlético fazer uma peneira, fazer uma separação de realmente quem deve vir, quem não deve vir. Eu acredito que é um caminho bem legal. Valeu? Tamo junto, forte abraço e a nós.